Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é sexta-feira da oitava da Páscoa. Que belo é o Evangelho de hoje, meus amigos. E quantas coisas podemos aprender com ele. Como Deus pode nos falar através do Santo Evangelho de hoje. Portanto, abramo-nos ao Espírito Santo, olhemos bem para dentro de nós, porque certamente teremos algumas coisas para colocar em ordem. O próprio Espírito Santo vai nos dizer o que nós devemos fazer. Então, atentos ao episódio de hoje, vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza e nos diga o que temos que melhorar, mudar, resolver. Sim, vamos aprender com o Santo Evangelho de hoje. Muito bem. Pedro está impactado com os últimos acontecimentos. Ele viu Jesus morto, mas ele também já viu Jesus ressuscitado. Ele se alegrou com a presença do Senhor, mas ele está também muito mexido, porque ele negou o seu mestre. Há dentro de Pedro uma mistura. Sim, Pedro tem grandes confusões dentro dele. Tem a alegria por saber que Jesus ressuscitou dos mortos, mas tem a tristeza de ter negado o seu Senhor. Tudo está muito confuso. Os últimos dias foram dias bem difíceis para Pedro, para todos. Pois bem, dentro de toda essa realidade, Pedro decide que vai pescar. Ele queria arejar um pouco a cabeça, descansar. Isso é muito importante. Muitas vezes, Deus nos convida a um certo retiro, a uma saída, a um descanso, porque se não tomarmos cuidado com o nosso corpo, podemos, além de prejudicar a nossa saúde, podemos também prejudicar a quem está perto de nós, com a nossa impaciência, com a nossa falta de caridade e assim por diante. Pedro queria descansar um pouco a cabeça. Então ele pensou, pescar é uma boa pedida. E disse para os seus companheiros, eu vou pescar. Os outros disseram, nós também vamos com você. Todos estavam na mesma situação, mas como eu falei, Pedro ainda trazia o peso de ter negado por 3 vezes o Senhor. Bom, todos entraram na barca e partiram. Foram pescar. Por providência divina, porque nada acontece neste mundo se Deus não permitir, eles pescaram a noite inteira e não apareceu peixe de forma nenhuma. Nós sabemos que muitas vezes na vida Deus nos prova. Então, Deus não permite que os peixes apareçam. E a gente passa a noite inteira labutando, mas os peixes não aparecem. Há sempre uma razão. Deus está querendo nos ensinar algo, nos dizer algo. Deus está querendo algo de nós. Porque um pai que ama
não pode sentir prazer em ver um filho sofrendo. Portanto, ao permitir que soframos, há uma razão de Deus, há um para quê de Deus nessa permissão que muitas vezes até nos parece tão incompreensível. Com isso, não quero dizer que todas as coisas que nos acontecem representam a vontade de Deus. Não. Muitas coisas que acontecem são frutos de uma liberdade vivida com irresponsabilidade, tanto de nossa parte como dos outros. Muitos nos fazem sofrer, muitos por irresponsabilidade podem nos causar danos, morte inclusive. Isso não quer dizer que é vontade do Senhor, mas foi uma ação de alguém. Deus permitiu, sim, por conta da liberdade humana, mas que Deus pode querer muitas coisas que por aqui acontecem? Não, jamais poderiam ser vontade de Deus. Pois bem, eles passaram a noite inteira pescando e nada encontraram. Havia aqui a mão do Senhor. Amanheceu e de repente eles escutam uma voz que pergunta: moços, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles dizem que não conseguiram nada de peixe, que a pescaria foi terrível, que os peixes sumiram. Então, aquela voz que está lá à beira da praia diz: seria bom que vocês lançassem a rede do lado direito. Ora, eles são pescadores experientes, passaram a noite inteira pescando, nada encontraram e agora tem um moço ali que diz: lancem a rede do lado direito. Ficaram desconfiados. Ficaram pensando: isso pode ser coisa do Senhor. Então, jogaram a rede. E daqui a pouco, viram a quantidade de peixes. Era uma coisa maravilhosa. E aí, João, o discípulo amado, olhou para Pedro e gritou: é o Senhor. É o Senhor. Não há mais dúvida. É Ele. É Ele. Já imaginaram, irmãos, se as pessoas olhando para nós também pudessem dizer, por causa dos nossos gestos: é o Senhor. É Deus. Já imaginaram como seria um testemunho maravilhoso que as pessoas pudessem olhar para nós e pudessem dizer: eu vi Deus, hoje eu vi Deus, naquele gesto, naquela atitude, hoje eu vi Deus. Quando Pedro ouviu João dizer: é o Senhor, Pedro se jogou nas águas. Se jogou e foi nadando. Não estavam mais longe da praia. Ele queria chegar logo perto do Senhor. Ele não se aguentou. Os outros vieram com a barca, mas Pedro se jogou nas águas porque ele queria chegar logo perto do Senhor. Vocês podem imaginar essa cena, porque eu fico imaginando. Eu fico tentando entender, compreender. Fico tentando entrar na alma de Pedro para poder sentir tudo aquilo que ele, naquele momento ou nesse momento, experimentou.
Ele estava arrependido, ele estava triste e ao mesmo tempo alegre. Ele queria de alguma forma reparar o mal que ele tinha feito. Ele tinha negado o seu Senhor, então ele está mexido e ele quer fazer alguma coisa para dizer: eu fiz essa doideira todinha, mas eu amo o Senhor. Sim, ele quer reparar. E ele estava procurando uma forma de reparar, porque ele não tinha tocado nesse assunto com o Senhor. Jesus não tinha tocado nesse assunto com Pedro ainda. Esse assunto estava para ser enfrentado. Por isso, Pedro estava buscando uma ocasião. E aí, quando ele vê o Senhor, é óbvio, ele não quer perder tempo e ele se joga nas águas para poder chegar logo pertinho de Jesus. Muito bem. Quando Pedro chegou e também os outros discípulos, eles já encontraram fogo aceso, peixe assando, Jesus sentado, já esperando por eles. E aí, Jesus diz: mas onde estão os peixes que pegaram? Então Pedro se levanta e vai pegar peixe. E um detalhe contaram todos os peixes que tinham pescado. E sabe quantos peixes encontraram? 153 grandes peixes. Essa foi a pescaria milagrosa. Isso foi aquilo que Jesus fez naquele amanhecer. Esse foi o grande milagre que Jesus operou logo ao amanhecer na vida dos discípulos. Qual é o milagre que Jesus precisa operar em sua vida logo ao amanhecer? Qual é? Você vai acreditar mesmo na palavra de Jesus quando ele disser para você: lance a rede do lado direito? Ou você vai ficar questionando? Eles eram pescadores, tinham passado a noite sem nada encontrar, poderiam ter dito: nós já tentamos de tudo, mas não há peixe. Não, eles não fizeram isso. Quando ouviram aquela voz dizendo: lancem a rede do lado direito, eles simplesmente lançaram. Então, você vai ter também coragem de lançar? Lance, irmão, lance. E deixe Jesus mostrar o seu poder em sua vida. Lance a rede do lado direito. Acredite em Jesus. Acredite no seu poder, no seu amor. Acredite mesmo. E se fizermos isso, nós veremos a nossa rede cheia de 153 grandes peixes. E é isso que eu desejo para você neste santo e abençoado dia. Vamos aprender com o Santo Evangelho de hoje? Que Deus nos ajude e que seja mesmo um novo amanhecer para cada um de nós. Que Deus brilhe e reine na nossa vida neste amanhecer de um novo dia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.